Salve, salve família, eu sou o Gustavo Stack e hoje eu vou contar pra vocês a história de como o One Piece tornou um símbolo de protesto social lá na Indonésia. Da hora legal? Esse canal aqui é um espaço onde a gente fala sobre cultura pop, sobre design, sobre sociedade e às vezes sobre como todas essas coisas podem fazer parte de um mesmo assunto, tá ligado? Tipo One Piece, que tá aí como cultura pop, dá pra gente falar sobre construção do design do personagem, de storytelling, como todas essas coisas fizeram ele se tornar um símbolo de protesto, de revolta popular, de várias outras coisas muito legais. Eu não assisti o One Piece completo, tá ligado? Eu assisti mais ou menos até ali quando eles encontram o Usopp, um pouco depois disso. Então eu não vi, acho que nem um quarto do anime, tá ligado? Mas provavelmente você conhece o One Piece, sabe do significado dele no geral, né, mano? Sabe que é um dos grandes animes aí da atualidade. E o seu protagonista, o Luffy, tem um viés muito humanitário, mano, e toda a sua tripulação, né? A tripulação do Chapéu de Palha tem um vasto histórico aí de apoiar revoluções de sociedades oprimidas, apoiar minorias no geral, tá ligado? Causas revolucionárias ligadas a essas minorias, a esses povos oprimidos, às vezes por um ditador e etc e tal. Esse é mais ou menos a simbologia geral que representa o One Piece e a sua trupe, né? Tá, mas o que isso tem a ver com a Indonésia, né, mano? Aí eu vou te explicar. Em julho desse ano de 2025, o presidente lá da Indonésia, o Prabowo Subianto, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, mas enfim, o presidente da Indonésia pediu para que a sua população hasteasse a bandeira do país, a bandeira tradicional da Indonésia, branca e vermelha, antes do dia da independência, que seria celebrado dia 17 de agosto. Porém, muitas outras bandeiras foram hasteadas ao invés da bandeira da Indonésia, seguindo o pedido do cara, porque a sociedade civil já estava muito revoltada com esse mano. Decisões do governo e um histórico de repressão policial nos protestos muito agressiva, levando até a vários óbitos aí recentes, tá ligado? E a população estava exigindo uma reforma nesse governo e uma punição para esses atos policiais tão agressivos, tá ligado? Então a população já não tava de boa com o governo e com o estado, tá ligado? E aí, contrariando o pedido do cara, os indonésios começaram a hastear a bandeira do Luffy the Monkey. Essa bandeira é conhecida como Jolly Roger, né? Esse formato da bandeira clássica dos piratas, né? É conhecida como Jolly Roger. Porém, a bandeira do Luffy em si é esse estilo Jolly Roger, só que com o chapeuzinho de palha, remetendo a ele. É um design autêntico, original do anime, tá ligado? E aí, provavelmente alguém começou isso lá e toda a galera começou a abraçar, mano. Eu não sei se toda a Indonésia, todos os protestantes são grandes fãs de One Piece, mas eu sei que isso começou a virar um símbolo entre eles, ao invés da bandeira da Indonésia. E essa opção simboliza todo esse descontentamento da população contra o governo que, segundo eles, está ficando cada vez mais centralizado e mais distante dos interesses do povo em si, tá ligado? Alguns representantes do governo falam que isso é uma estratégia toda calculada para segmentar e dividir ainda mais o país, tá ligado? E alguns chamam até esse movimento aí da bandeira Jolly Roger do One Piece de um ato de traição, tá ligado? Mas, pra BBC, um dos ministros lá disse que o presidente não tem objeções às bandeiras e vê como uma forma de expressão criativa. No entanto, não devem ser usadas para desafiar ou diminuir o significado da bandeira vermelha e branca. As duas não devem ser posicionadas lado a lado para convidar comparações ou conflitos. Tipo assim, da hora esse seu protesto, divertido, original, hein? Mas nós ainda somos o estado da Indonésia. Aí, com o aumento crescente do uso da bandeira Jolly Roger, a força policial de Jacarta começou uma operação para avaliar quem são essas pessoas que estão usando essas bandeiras e qual o objetivo delas com isso, tá ligado? Se estão usando da maneira correta, se estão descumprindo com a orientação do ministro lá de não colocar uma bandeira em cima da outra ou ao lado e etc e tals, para vocês verem a seriedade do bagulho, a proporção que isso atingiu, tá ligado? Às vezes esse protesto pode até mesmo ter começado como uma brincadeira. Algum fã de One Piece hasteou a bandeira no dia que o cara pediu e muita gente começou a ir atrás. E o que é engraçado e que me faz pensar é, será que todo mundo que tá usando essa bandeira sabe de fato o significado político que tem a tripulação do Luffy? Porque a gente vê nisso o exemplo de como uma peça cultural pode influenciar diretamente posicionamentos políticos, mano, e a sociedade de uma nação como um todo, tá ligado?
Se pá, alguns indonésios se sentem mais representados pelas atitudes revolucionárias e que beneficiam os oprimidos, como a tripulação do Luffy, se identificam mais com isso do que com a própria bandeira do estado deles, tá ligado? Isso é muito legal, é um pensamento muito interessante, tá ligado? E por isso trouxe aqui pro canal, acho que é um debate interessante, né? Mas apesar de não existir nenhuma lei que restringe o uso de bandeiras fictícias lá na Indonésia, essa bandeira tá meio que sendo perseguida já. A legislação lá determina que caso elas sejam hasteadas, que sejam junto à bandeira nacional, e esta deve estar sempre em posição superior, tá ligado? Mas vamos acompanhando aí os próximos detalhes do que tá acontecendo na Indonésia e essa curiosidade aí relacionando com anime, né? E se você chegou aqui porque gosta de One Piece ou porque não sei como você chegou aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha sobre isso, etc e tals. Achei um recorte muito interessante de se trazer e vamos que vamos.